Olá, bom dia. Eu sou o professor Francisco e esse é o meu canal. Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, tá? Porque hoje mesmo eu estou com essa aula planejada faz dias e ela vai ter que ficar um pouco pequena porque vocês sabem que o YouTube, né, através das inscrições das pessoas inscritas, você vai ganhando mais tempo para poder fazer seu trabalho. E no meu caso, eu estou com pouco tempo ainda. Minhas videoaulas são no máximo 15 minutos. Esse assunto que eu vou tratar hoje é um assunto bem bacana, que dá para vocês também, para os alunos, os pais, professores, para a gente discutir em sala de aula, agora que são salas de aula virtual, para vocês mandarem, né, para os seus alunos aí. E aí fica bem bacana se vocês me derem mais um tempo aí, né? Se vocês quiserem. Ah, eu entrei lá no canal, mas eu não me inscrevi. Se inscrevam, tá? Beleza. O assunto de hoje, pessoal, é um assunto bem pertinente, é um assunto que não tem como a gente fugir. Eu acho que vocês já ouviram, já estão cheios de ouvir, né, sobre o coronavírus, o Covid-19. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar dos últimos casos e vamos ver como se proteger, de que maneira se proteger, né? Porque às vezes as informações chegam, tanta informação para sua cabeça que você não consegue organizar ela. Então o professor vai tentar organizar para vocês aqui. Eu recebi com muita preocupação ontem, dia 14, os últimos dados do Ministério da Saúde. Muito preocupante. No Brasil chegou a 43.332 mortos. Nas últimas 24 horas no Brasil, morreram 612 pessoas vítimas do Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 17.110 casos de Covid-19. Então é muito preocupante, né? Os meninos aí que já fizeram as aulas aí sobre a questão dos números, né? A unidade, dezena e centena. Nós chegamos aí a quatro, quatro dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 3 centenas, né? 3 dezenas e 2 unidades de mortos no Brasil. Muito mortos no Brasil. Então, vejam só, o Brasil já chegou aos casos confirmados. O Brasil chegou à triste marca de 867.620 casos confirmados, quase 100 mil casos. Eu não sou vidente, mas sou matemático. Se continuar hoje, nós vamos chegar aos 100 mil, né? Hoje, no boletim, se continuar, ele lá já deu 17 mil, né, ontem. Então, se for confirmado, nós chegaremos a 100 mil hoje. Então, uma triste marca que a gente não quer chegar. No final da aula, eu vou explicar para vocês como se proteger. Eu moro em Rondônia, a gente é de Rondônia. No estado de Rondônia, nós estamos com 11.865 casos confirmados. Óbitos em Rondônia, né? Nós chegamos a 324 óbitos em Rondônia. Aí um dado que nós vamos tratar daqui a pouco é pacientes internados. Nós temos aqui 360 pacientes internados. Engraçado que no dia 13 era 370, então morreram 10. Então acho que morreram 10, ficaram 10 pacientes a menos. Então deve ser o número de morte, né? Então, mas aí tem um dado bom aqui para o nosso estado, né, que é pacientes recuperados. Nós temos 4.327 pacientes recuperados. Aqueles que pegaram o Covid, fizeram o tratamento e já estão recuperados. Bom, é um dado muito bom, né? Mas ainda é pequeno, né? Porque, olha só, nós ainda estamos com os hospitais e as UTIs de Rondônia tudo lotado. Nosso estado, ele é um estado que regionalizou
a saúde, ou seja, ficou por região, ou seja, Vale do Guaporé, São Francisco, Hospital Regional. Cacoal, Hospital Regional, que pega toda essa zona da mata e o centro. Ariquemes também tem um hospital regional. Vilhena, Hospital Regional. E Porto Velho, que é o Hospital da Capital. Porto Velho tem mais unidade hospitalar, mas assim também não suporta toda a demanda, tá, do nosso estado quanto a leitos de UTI e respiradores. Então temos que se cuidar, por isso que eu estou gravando essa aula para conscientizar vocês e informar o que está acontecendo no nosso estado, no Brasil, no estado e no município. Vocês lembram, né? Nós já estudamos isso aí no 5º ano. É a unidade da federação, né? Nós somos a Federação Brasileira. Unidade da federação são os estados e os municípios. Nós já estudamos, não dá para explicar certinho aqui mais sucintamente, porque o tempo é curto e hoje a nossa aula é sobre o Covid-19, o coronavírus. Então, passados esses dados, nós vamos agora passar para o município de Rolim de Moura. Preocupante, dados preocupantes. Eu estava até vendo aqui, na Páscoa, nós tínhamos 5 casos. E estavam todos recuperados. Da Páscoa, aí agora nós estamos na triste situação, né, de 170 casos. Ou seja, 107 dezenas. Nós temos 170 casos confirmados. Esse é o dado de 14, de ontem, né? No dia 14. Então aqui também temos um dado bom aqui também, que nós temos 37 pacientes recuperados. Mas é pouco ainda, né? 37 pacientes recuperados. Nós temos ainda 7 óbitos. Desculpa, nós temos 2 óbitos. Olha só, está olhando outro dado aqui. Nós temos 2 óbitos, né? Foram 2 pessoas que foram fazer tratamento em Porto Velho e vindo a óbito e foram até veladas e sepultadas lá em Porto Velho, mesmo na capital. Então nós temos 2 óbitos. 2 pessoas morreram em Rolim de Moura. Vejam só, pessoal, nas últimas 24 horas em Rolim de Moura, nós tivemos 17 casos confirmados. É muita coisa. Em um dia foram 17 casos. E eu estou percebendo com meus cálculos aqui, que os finais de semana, de sábado para domingo, são quando sai o relatório do final de semana, a gente fica pasmo por conta do aumento de casos que tem no final de semana. Muitos casos. Ou seja, eu estou percebendo, e eu estou saindo pouco, né, porque eu faço parte do grupo de risco, e também porque eu tenho essa preocupação de só sair mesmo se caso for necessário. Final de semana agora, aqui perto da minha casa, eu fui dar uma volta depois da chuva. Muita festa, muito churrasco, muita rodinha de teles. Então, quando saem os números do final de semana, a gente fica apavorado mesmo. A palavra é apavorado. Então, vejam só. Nós temos aqui, então, 170, 37 recuperados, né? Nas últimas 24 horas, 17 casos. Então, motivo de preocupação. Mas, professor, por que o senhor vai gravar essa videoaula sobre coronavírus, sendo que está toda hora passando no jornal? Por quê? Porque vocês, crianças do 5º ano, fazem parte daquele grupo de risco. Já perceberam que aqui no nosso município, o prefeito baixou o decreto que as crianças não podem adentrar alguns comércios. Então vocês sabem por quê? Porque vocês fazem parte do grupo de risco. Mas não adianta nada vocês não poderem adentrar os comércios, mas não fazerem as coisas corretas. A questão de ficar brincando na rua, essa questão de ficar tomando tereré, né? Compartilhando aí aquela bomba de tereré, sair de casa sem o uso de máscara, né? Então vocês precisam ter toda essa preocupação quanto a essa questão do Covid-19. Pessoal, quanto ao uso de máscara, pessoal, nós precisamos utilizar mesmo. Saiu para ir a algum lugar, o certo é não sair, mas saiu para ir a algum lugar, use a máscara, tá certo? Coloque a máscara. Mas para que serve a máscara? Por quê? Se você espirrar,
né? Ou outra pessoa espirrar, a pessoa tiver com o Covid, a sua máscara vai te proteger. Então, façam isso. Usem a máscara, tá certo? Sobre a questão mas vou usar a máscara. Mas também tem outra coisa muito importante, que é lavar as mãos. Como lavar a mão, professor? Com água e sabão. Bastante água, bastante sabão. Olha só, meu dedo está cortado, tá? Foi um acidente ontem. Então, como que vai lavar a mão? Chegar lá lavar de qualquer jeito? Não, o professor já explicou lá na sala de aula. Lavar entre os dedos, lavar mesmo. Passa a mão assim, ó, e passa os dedos, ó dentro dos dedos. Lavou, lava tudo, né? Depois você vai pegar, ó, vai lavar de novo, né? Fazer toda essa lavagem, lavar todas as suas mãos. Lavar a mão, o bom mesmo é água e sabão. Mas se não tiver, você vai pegar o álcool, como nós já aprendemos também lá na sala de aula, o professor explicou, antes de começar a Covid, a gente já estava fazendo isso. Jogou o álcool, estou jogando álcool normal aqui, mas pode ser o álcool gel, você vai fazer o mesmo movimento que você faria como quando você fizesse, como se você estivesse fazendo a lavagem com água, tá bom? Então, é isso que vocês precisam fazer. Lavar bem as mãos, né? Com álcool gel, com água e sabão. Quando tiver álcool, vocês vão fazer isso. Quanto ao uso da máscara, tem gente que anda com a máscara assim na mão. Não pode. A máscara ela é feita para usar no rosto. Olha só aqui. Estou com a máscara da minha esposa, de bolinha. Legal. Então, como você vai fazer com a máscara? Eu não vou nem colocar. Você vai colocar a máscara, ó. Colocou, abriu, né? Coloca ela, não coloquei no rosto porque essa não é a minha, tá? Coloca ela, coloca de um lado, depois você vai colocar do outro lado. A hora de tirar do mesmo jeito. A hora de retirar, você retira de um lado e depois retira do outro, tá certo? Não é no queixo, não é na testa, a máscara é no rosto. Ah, professor, mas eu só vou na casa do meu tio. Usa máscara. Ah, professor, voltou na casa do meu tio. Usa máscara. Porque se caso seu tio tiver com coronavírus, vocês vão se ficar protegidos. E vocês também vão proteger seu tio, sua avó. Uma coisa muito importante, vocês que são crianças, vocês são assintomáticos. Como assintomático, professor? Alguns de vocês vão pegar o coronavírus e nem vão ter sintoma. Né? Vai ter uma gripinha ou nem vai ter gripe. E aí você pode transmitir o vírus para outra pessoa. Tá certo? Então, da sua avó, para o seu tio, para o seu primo. Então, assintomático é pessoas que não vai ter sintoma. Pré-sintomático são pessoas que têm os pré-sintomas. Até aparecem os sintomas neles. Mas aí ele não vai ficar tão ruim. Ele vai achar que aquele que passou era uma gripe, era uma virose, um resfriado. E vocês mas vocês continuam transmitindo. Então, preste bastante atenção nessas questões de higiene, tá? Sair de casa, pessoal, só se for necessário. Tem muita gente que fala, o isolamento social, ele não funciona, porque tal. Ainda mais nós que somos o grupo de risco, falo nós que vocês também são, crianças, presta bem atenção. O que acontece? Mas isso não evita pegar coronavírus. Vejam só, o cara que atravessa a rua com o sinal aberto, você está lá o sinal aberto para os carros e você fica atravessando a rua toda hora. E eu não, eu espero o sinal, vou na faixa de pedestre e atravesso a rua, certo? Eu e você. Eu sou o cara que espera o sinal abrir, você não. Quem que pode sofrer acidente? Eu ou você que tá arriscando mais sofrer um acidente? É aquele que atravessa a faixa de pedestres com o sinal aberto. Então, presta atenção. Então, essa questão do isolamento social. Quanto menos contato você tem com pessoas que podem estar com sintoma, mais chance você tem de pegar, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se inscrevam no canal. Pessoal, vamos lá, façam as atividades. E os professores de 5º ano que quiserem a aula, tiver sugestão, passa lá no canal, dá um like, pede a aula e eu irei gravar. Muito obrigado. Essa aula seria bastante produtiva se tivesse mais tempo, mas eu só tenho 15 minutos e já está acabando. Valeu, tchau, tchau.